Fala, turma do MotivaCast, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui nos estúdios da Intelidata, em Brusque, recebendo a doutora Carla Sabrina Lehmann, dentista, que veio contar para nós um pouquinho da sua trajetória. Carla, seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Legal. Fiquei sabendo que você começou a tua jornada aqui na Intelidata, né? Tu me contou agora há pouco. Exatamente. Vamos iniciar falando disso? Vamos sim. Então, antes de eu ser dentista, eu trabalhei por 7 anos aqui na Interidata. Pô, que legal. E até uma história meio, assim, que causa um pouco de dúvida, estranheza, né? Tu é dentista e tu trabalhou 7 anos numa Pois outra é. empresa, assim, né? Às Aham. vezes parece que não faz sentido, mas faz muito sentido. Eu iniciei na Interidata, na verdade, uns 2 anos antes de iniciar a faculdade. Olha só. E nessa etapa da minha vida, a minha intenção realmente era focar nessa área da tecnologia. Ah, que bacana. Não tinha nada a ver com Não dentista. tinha nada a ver com odontologia, Aham. nada a ver com a área da saúde. Só que nesse período eu ainda estava no ensino médio, porque eu entrei muito nova aqui. E estava Uhum. naquela época ali de terceiro ano, vestibular, tentando descobrir o que eu queria fazer da vida. Sim. Até que eu descobri a odontologia, né? Descobri a área da saúde e me encontrei ali nela. Ah, que bacana. Então, acabei fazendo a faculdade por 5 anos, trabalhando aqui. Uhum. E realmente saí mesmo para atuar como dentista aí. Ah, que legal. E aqui, quando você, essa tua passagem aqui na Intelidato, tu trabalhou em que setores? Sim, eu trabalhei mais na parte do setor administrativo, Uhum. né, e no setor comercial. Ah, bacana. Eu já fui SDR, já trabalhei com produção de conteúdo para manuais internos, então exerci bastante função aqui, e todas elas, querendo ou não, me ajudaram e me ajudam hoje a exercer a minha profissão, que Com é a certeza. odontologia, Com mesmo não certeza. sendo da mesma área técnica, Sim, mas né. precisa, né? Não, precisa. Porque hoje na faculdade a gente sai formado como cirurgião dentista, como um profissional que trabalha ali com dente, com a boca, né, com a face. Tudo técnico, né? Tudo técnico. E eles não ensinam a gente a ser empreendedor, a ter uma empresa, A né? parte administrativa, comercial, né? Então, assim, é um mundo à parte que a gente acaba descobrindo depois que se forma. Verdade. E assim, na faculdade, eu me sentia um pouco para trás. Por quê? Os meus colegas, ou eles já trabalhavam em consultório. Uhum. Tinha colega, assim, que tinha pai, tio, familiar que Ah, era dentista. uhum. Então eles já estavam imersos nesse ambiente. E eu não. Eu não tenho nenhum familiar meu que era dentista, né. Uhum. Então eu realmente entrei nessa área sem rumo, né, sem ninguém para me guiar. Então por alguns momentos eu ficava pensando: "Meu, será que eu estou fazendo certo trabalhando numa empresa que não é da minha área de pretensão lá na frente?", Justo. entendeu. E hoje, como formada, eu vi que não. Foi a Isso, melhor coisa. melhor coisa que eu fiz, porque isso me colocou na frente de todos os meus outros colegas, né. Então, Uhum. experiências, vivências que eles estão tendo um contato pela primeira vez agora, eu Tu já já tinha. saí e já tinha, né. No fim se inverteu, né? Não, o negócio acabou se invertendo muito, Aham. então foi, assim, uma experiência, assim, que se eu pudesse voltar no tempo, eu não trocaria. Que legal. Assim, algo que me trouxe muitos E benefícios. agora eu fiquei curioso para entender, assim, tu estavas aqui, querias ir para o ramo Aham. tecnologia, né? Como é que foi essa coisa de descobrir odontologia? Tá, foi realmente ali no meu terceiro ano do ensino médio, assim, quase indo para o início da faculdade. A Aham. gente faz algumas visitas técnicas, né, em algumas faculdades para Hum. conhecer melhor os Boa. cursos, né. E nessa visita técnica, eu fui no stand de tecnologia, fui no stand da engenharia. Naquela época, eu tinha invocado que eu queria ser engenheira ambiental, Olha só. negócio nada a ver. E eu tinha uma amiga que a gente estava junta lá na FURB, né, inclusive foi ali em Blumenau, e ela estava vendo aquela série Grey's Anatomy. Sim. Aí ela viu ali na programação que o pessoal da odontologia ia falar sobre anestesia. Aí ela falou assim: "Eu quero ver a agulha, pra ver se eu tenho medo". E, tipo assim, um negócio nada a ver mesmo, sabe. Aham. E eu fui acompanhar ela nesse stand. E lá, assim, ouvindo o pessoal do curso falando, os professores, me deu esse tique. E a odontologia, eu nunca tinha pensado nisso, em ser dentista, né. Vou dar uma olhadinha. Vou dar uma olhadinha. E desde então aí eu comecei a me interessar, comecei a estudar um pouco melhor sobre odontologia e coloquei ela como a minha primeira opção. Ah, que legal. Aí naquele ano eu fiz Enem, né, e consegui uma boa colocação, uma nota muito boa. Daí então, quando eu fui me inscrever para ganhar a bolsa, eu coloquei como primeira opção a odontologia e Sim. acabei ganhando a bolsa para esse curso. Nossa, que Aham. legal. Que Então foi algo bacana. assim, uma experiência bem legal, essa questão da faculdade abrir portas para os alunos, né. É muito bom. Porque, querendo ou não, mudou totalmente a minha mentalidade, né. Claro. E é um momento da vida que a gente não tem certeza absoluta de tudo, né? Vai Sim. experimentar algumas coisas. E, Carla, fala pra mim assim, tu passou a tua faculdade
faculdade, trabalhando aqui na Intelidata Sim. e fazendo a faculdade, né? Como é que foi o processo na saída da faculdade para iniciar a tua jornada na odontologia? Assim, foi um processo um pouco complicado, porque assim, ó, eu como pessoa, eu sempre me cobrei muito, na questão de estudo, assim. Na minha família, nem meu pai nem minha mãe têm faculdade, então eu Uhum, fui a primeira do meu núcleo familiar a ter uma graduação, né, querer uhum. fazer uma graduação. Então algo que eu já tinha na minha cabeça desde sempre é que eu iria fazer uma faculdade, Que legal. sabe, Determinada. determinada, e eu me cobrava muito. E eu sabia que a única forma de eu conseguir isso era se eu conseguisse uma bolsa. Claro. Então, o que eu fiz desde muito cedo, eu sempre estudei muito. Só que eu me cobrava de uma forma acima do normal. Entendi. Então, eu até brinco, tipo, a época da minha vida que eu mais estudei foi ali com 14, 15 anos. Caraca. Eu acordava assim, sem despertador, 4, 5 da manhã para estudar, antes de ir trabalhar. Estudava além do que era passado nas aulas para conseguir essa bolsa, sabe? Uhum. Então, isso fez com que eu perdesse muitas etapas da minha adolescência. Justo. E o que que culminou? Eu sempre coloquei como pedestal a faculdade. Então, sabe aquela sensação de você querer muito aquela coisa, e quando você consegue, aquilo lá termina, tu fica assim, tá, é isso, e agora? O que que eu vou fazer? Nossa. Então, esse início da minha vida profissional foi bem difícil por conta disso. Tanto que foi um período ali que eu adoeci, Olha né? só. Então, nesse final ali da Intelidato, início da minha vida profissional, eu tive que me ausentar alguns meses, realmente por pedido médico mesmo, Olha né? só. Porque o meu psicológico, assim, ele tava todo bagunçado. Imagina, né? Tu saiu do turbilhão e agora, né? E agora, o que que eu faço? Ainda começar numa vida profissional, numa área totalmente diferente. Imagina, eu já estava encaminhada, de certa forma acomodada, numa área por 7 anos. E tu Sim. ir para um mundo totalmente novo que tu não tem nenhum contato. Nossa, é um É desafio? muito desafio, Aham, né? aham. Então, esse início eu tive que fazer essa pausa para organizar minha mente, né, para Uhum. descobrir algumas coisas de quem eu era, Boa, realmente, né, boa. entender toda essa Uhum. parte psicológica para ir iniciar. Como que eu iniciei? Eu sempre digo assim, que não é que eu tive sorte, mas eu estive no lugar certo com as pessoas Isso é certas, bom. desde o começo. Aham. Então eu tive um colega meu que super me ajudou. Ele, na verdade, ele é dentista também, Uhum. e ele era um conhecido da minha mãe. E ele me abriu as portas do consultório dele para me iniciar. Meu, que legal. Então isso é algo que os outros dentistas, eles não fazem, assim. A nossa Uhum. profissão, ela é uma profissão muito individualista. Então, você é o dentista, você é o bom, você faz tudo, você resolve. Então, às vezes não dá oportunidade para outras pessoas, Cada um no seu quadrado, cada um assim. no seu quadrado. Ele recebeu essa ajuda e ele passou isso para mim. E Nossa, com cara, certeza futuramente eu vou passar isso para outra pessoa também. com certeza. Então, nessa ajuda que ele fazia, qual que era o nosso combinado? Ele é implantodontista, coloca Uhum, implantes. Ele uhum, tem o consultório dele aqui em Brusque e uhum. trabalha em outras cidades. Então, quando ele atendia nas outras cidades, ele me alugava o consultório dele Ah, que legal. por um valor mais em conta, Uhum. entendeu? E nesse meio tempo, o que eu fazia? Eu ajudava eles nas cirurgias. Ah, já pegando Já ia experiência e pegando tal. experiência. Às vezes era sábado, 6, 7 da manhã, a gente marcava a cirurgia de protocolo, eu ia. Uhum. Tipo, à noite deu emergência, eu pegava o carro e ia com ele para resolver. Então, Pô, assim, foi um período, assim, que de muito aprendizado. Vou ser eternamente grata a ele, que porque legal. essa oportunidade, assim, foi demais. E a gente realmente tinha uma parceria muito boa, né? Então, um conseguiu ajudar muito bem o outro, né? E a partir daí eu fui usando o consultório dele, né, e fazendo isso. Uhum. Ne Ficou alguns anos com ele ali? Ali uns 2, 3 anos até eu montar o meu Bacana. consultório próprio. Uhum. Só que o que que aconteceu? Junto com esse trabalho com ele, eu comecei em outras clínicas também. O Uhum. dentista, raros os casos ele é contratado, ele é CLT. A Perfeito. maioria dos casos ele é um prestador de serviço para a clínica. Então a clínica Hum. contrata: "Ó, dentista, eu preciso de você para fazer uma diária na quinta". "Ah, não, beleza, eu vou te pagar tanto, você vem e faz". Tu atende o cliente da clínica, no caso, naquele Isso, horário, e tu completa toda a agenda daí. agenda, isso.
Isso é bom e isso é ruim. O ruim é porque a gente não tem direito trabalhista, a gente não tem Sim. vínculo próprio É lá. um PJ, na verdade, É né? como se fosse um PJ. Uhum. E para me ganhar mão e ganhar experiência, eu fui trabalhar nessas clínicas. Eu trabalhei em 2 clínicas, que inclusive nem eram em Brusque. Olha só. Uma era em São João Batista e outra era em Gaspar. Caramba! Tive que dar meus pulos Se e andar de vira, né? carro por aí. Caramba. Só que elas eram clínicas mais pro sentido popular. Uhum. Então, o tipo de atendimento também era um pouco diferenciado, né? Ela não entregava aquela odontologia premium, né? Entendi. Aquele tratamento com a maior qualidade de todas, né? Era um pouco mais relacionado a volume do Do que que quantidade. quantidade. Lógico, ali foi ótimo porque eu peguei uma rapidez enorme para fazer os procedimentos, né? Imagina, né? Porque imagina, uma tarde a gente tem 15, 20 pacientes. Era 30 minutos, tu tem que resolver a restauração e deu. Caramba. Na faculdade, a gente tinha a noite inteira para fazer. Poxa. Então, pensa o baque que foi para mim o meu primeiro dia de Meu atendimento numa clínica dessa. Porque, querendo ou Imagina. não, 4, 5 horas fazer uma restauração e depois 30 30 minutos. minutos. Mas, meu, eu consegui pegar a mão, tudo. Uhum. E a partir desse momento eu botei uma meta para mim. Eu quero trabalhar somente para mim. Eu não quero mais trabalhar para os outros. Ali que surgiu a ideia, tipo, eu tenho que montar meu Tem que dar um consultório. jeito de começar a empreender para sair disso. Uhum. Por quê? Essas clínicas, por elas serem populares, elas pagam muito pouco pro dentista. Imagina. Então, a diária Margem do dentista baixa. acaba sendo menor do que da faxineira que trabalha nessa clínica. Tá de brincadeira. Sim. Olha só. É muito, muito desvalorizado. A Aham. faxineira que vai limpar ganha, tipo, a diária maior do que do próprio dentista. Que às vezes vai fazer uma cirurgia, que bota o paciente em risco. Mão de obra especializada, né? Então, assim, é algo que é frustrante. Uhum. E é isso que tá fazendo com que muitos dentistas abandonem a profissão. Então, eu me vi nisso. Se eu não resolvesse e não tivesse meu negócio próprio, provavelmente com 2, 3, 4 anos de formado, eu iria desistir também. E acaba mudando. Ia acabar mudando. Porque hoje não tem aquela valorização, né? O nosso esforço, ele é como se ele fosse jogado pra fora, né? Uhum. Sabe? Então, eu coloquei isso na minha cabeça. Não, eu preciso começar a abrir meu consultório próprio. Só que a gente veio a primeira barreira, né? Quem que eu vou atender? Quem que vai ser o meu paciente? Pois né? é. Porque, assim, quando a gente tá na faculdade, é lindo. Todo mundo diz, quando você se formar, eu vou fazer meu tratamento com você. Uhum. Quando você se forma, ninguém faz, que você conhece, ninguém vai no teu Só consultório. promessa, né? Só promessa, não adianta. Então, o que eu fiz nesse primeiro momento é uma estratégia. Eu me credenciei em alguns convênios odontológicos e comecei a atender esses pacientes. Legal. Os pacientes de convênio, o convênio, eles pagam um valor muito baixo pra gente. Uhum. Então, eu também ganharia no volume. Mas eu prefiro estar ganhando, trabalhando bastante e ganhando no volume em algo que é meu, E criando relacionamento, né? criando relacionamento, do que estar fazendo isso na clínica dos outros. Perfeito. Entendeu? Uhum. Então, assim, foi assim uma época que eu trabalhei muito. Imagina. Então, assim, eu tinha que aproveitar os dias que o outro doutor não utilizava o consultório. Uhum. E o dia que ele não tava, eu começava às 7 da manhã, saía às 10 da noite. Caramba. Colocava a paciente e fazia. O máximo possível. Sabe? O máximo possível. E nesse meio tempo, que foi, eu digo que foi a segunda virada, foi quando eu comecei a investir em marketing. Ah, legal. Isso desde quando eu trabalhei na Intelidato, eu já tinha essa noção, Boa. sabe? Olha o diferencial aí, né? É o diferencial ali, eu preciso investir nisso. Aí foi que eu contratei a minha primeira agência, certo? Ela é uma agência também especializada já em dentistas, Perfeito. né? Fiquei mais ou menos 1 ano com eles. E no início eles me trouxeram um resultado muito bom. Consegui fechar bastante paciente, bastante tratamentos ali com um ticket médio um pouco maior. Legal. E isso foi me dando um pouco mais Recurso, né? de recurso, Uhum. né? E o tempo foi passando, eu fui trabalhando bastante, sempre guardando o meu lucro, né? Porque também é outro mal do dentista. Começa a ganhar um pouco de dinheiro e já vai comprar carro importado. Vai ver dentista de BMW, Mercedes. Não é bem assim que o negócio funciona, Entendi. entendeu? Então, assim, a minha empresa, ela tem dinheiro, eu não tenho. Uhum. Isso que eu tenho na minha cabeça. Essa noção é perfeita. Sabe? E assim foi indo. Tudo que eu ganhava dos convênios, tudo que eu conseguia, reinvestia no meu próprio negócio. Porque investir em marketing não é algo barato. Não, né? com certeza. Então, tem a questão dos investimentos na plataforma, tem a questão da empresa, tudo. E assim foi,
sabe? Carla, deixa eu aproveitar para te perguntar agora uma coisa. Nesse momento que tu tá contando agora, você já tinhas o teu consultório montado ou você ainda estava fazendo marketing utilizando os parceiros? Tava utilizando no consultório desse meu colega ainda. Ah, legal. Porque aí é que tá, às vezes a gente pensa, eu só vou fazer marketing quando tiver o meu consultório. Às vezes eu só vou dar o segundo passo Tem que estar quando eu tudo. tiver tudo. Aham. E não, eu comecei mesmo quando eu não tinha meu consultório Boa. mesmo, sabe? Ia lá, às vezes, sábado, domingo, gravava um videozinho, postava na rede social, baixava na Meta, e assim foi indo, entendeu? Fui Que começando a criar legal. meu nome por ali, Uhum. sabe? E só que o que que acabou, o que que aconteceu? Chegou um ponto que eu estava usando mais o consultório do meu colega do que ele. Olha só. E a gente começou a ter atrito nas agendas. Perfeito. Porque os convênios, beleza, eu condensava todos eles em 2, 3 dias da semana. Mas quando eu fecho uma faceta, um tratamento estético que eu preciso ficar 4, 5 horas com o paciente na cadeira, Hum. como que eu vou fazer dividindo uma cadeira? Não tem como. Não tem como. Uhum. E a partir disso, eu pensei na minha mente: bom, eu já tenho um fixo, digamos, garantido, que é Dos dos convênios. convênios, estou fechando tratamentos Legal. particulares, então, digamos que o que eu tinha, digamos assim, garantido que eu ganho por mês seria o mínimo do meu aluguel e das minhas despesas básicas com o consultório novo, Perfeito. entendeu? Ali deu o ponto de equilíbrio. Deu ponto de equilíbrio, porque eu Uhum. vou atrás de um consultório. Ah, que E bacana. e foi muito engraçado. Inclusive, foi final do ano passado. Ah, bem recente. Foi bem recente. Eu atendia no prédio que hoje eu tenho consultório. Inclusive, é no mesmo prédio, né? Aham, aham. Tava saindo um dia à noite, era umas 9 horas da noite, assim. E na frente do nosso prédio tem uma imobiliária. E eles botam uns panfletos, assim, com uns aluguéis, assim. E eu passando, assim, eu vi, opa, que sala legal, né? Onde será que é? Aí eu olhei, nesse prédio? Eu vou entrar em contato pra ver. Meu, entrei em contato, era uma sala que estava vazia há um tempão, eles Hum. só não estavam anunciando mesmo. Conversei com o proprietário, deu super certo. Meu, Nossa. assim, parece assim, calhou assim. Aham. Porque os pacientes que estavam acostumados ainda naquele endereço Imagina, não não mudou iam nada mudar, praticamente, só né? o andar, Aham, entendeu? aham. E aí, então, fechei com eles no início do ano, né? E aí a gente começou a saga de montar a sala. Ah, então, e agora tu vai ter que contar essa história bem contadinha. Porque, assim, eu trabalhei uma época, Carla, com venda de equipamentos e materiais para odontologia, as famosas dentais, né? Ah, já trabalhasse dental? Trabalhei, nossa, mas também lá na adolescência, meu pai era gerente de uma dental, eu trabalhei com isso também. Aham. E a gente lidava muito com estudante e tal, a gente fazia vários workshops para explicar, a gente vendia as cadeiras, né? E eu lembro que era, assim, realmente um investimento muito elevado. Como é que foi Foi fazer esse muito, investimento, muito, né? muito, muito, muito. É muito alto, né? Não, é muito alto. Quando a gente começa na faculdade, a gente já começa a comprar bens que a gente consegue usar no nosso consultório, Uhum. né? São bens duráveis, as canetas, alguns equipamentos, Autoclave, né? Tem que isso, esterilizar, tá? motores e tal. Motores. Então eu já tinha alguma coisa já guardada em Ah, casa. legal. Mas aí o que eu fiz? Tanto que um dos motivos que eu continuei trabalhando e fazendo faculdade foi para comprar os materiais. Que Uhum. praticamente o meu salário ia todo em material. Entendi. Tu já Porque ia. era tudo muito caro, né? Para os materiais e para os cursos, na verdade, né? Uhum. E aí o que que aconteceu? Desde quando eu comecei a trabalhar, com 14 anos, quando eu comecei a ser menor aprendiz, eu sempre guardei o meu dinheiro. Uhum. Então, assim, eu era menor aprendiz, ganhava R$ 400 por mês, gastava 50 e guardava os outros 300. Quando eu tive uma ascensão um pouco maior, aqui na Intelidata a mesma coisa. Eu gastava muito pouco, comprava os materiais, mas guardava todo o restante. Ah, tu já tava há anos fazendo Eu já isso. estava há anos fazendo Olha isso. só, que Então, legal. quando teve a oportunidade de fazer o consultório, eu Uhum. já tinha, Já tava já preparado. estava preparada. Foi o momento certo e na decisão certa. Poxa, que Aí eu bacana. consegui me organizar e realmente montar o consultório ali. Só que montar foi uma saga, Eu tá? imagino, obra, né? Meu pai amado. Porque assim, ali eu tô num condomínio comercial. Aham. Tem toda a questão de barulho. Horário pra poder fazer, é verdade. E em cima tem a rádio, tem uma rádio ainda. E ela opera à noite.
Sim. Meu Deus. Então, assim, primeiro ponto, eu só poderia fazer obra das 7 da noite às 7 da manhã. Aí tu Uhum. pensa, quem é o profissional que vai querer trabalhar das sete Ah, da não, noite às sete difícil. da manhã? Nossa, é bem específico. E final de semana a partir do meio-dia. Tu pensa como foi achar as pessoas para conseguir fazer aquilo lá. Cara. E tu pensa, eu tinha o dinheiro para montar o consultório, mas eu tinha o dinheiro contado. Sim. Quanto mais os fornecedores demoravam para me entregar aquilo lá, era mais um aluguel, era mais um condomínio, era mais uma conta que eu tinha que pagar. Então eu brinco assim, ó, o início desse meu ano ele foi totalmente tumultuado. Tanto que assim, eu tive que entrar na obra para ajudar a pintar a parede, Nossa, lixar, meu olha só. pai, todo mundo, a vida de todo mundo na minha Botou todo casa mundo na foi onda. Vamos para lá. pra entregar o quanto antes. Que legal. Porque querendo ou não, tu vai botando a conta, quando vê, tu pagou R$ 10.000 de condomínio, de aluguel e tal, e Aluguel. tu não tá fazendo dinheiro lá dentro, entendeu? Justo, justo. Então Quantos meses foram de obra? foram uns 5 meses, foi. Caramba! E é uma salinha ali Nossa! de 50 metros quadrados, é muito pequena. Porque tipo, tudo depende de um fornecedor. Se o pessoal da parede de gesso não fosse colocar, eu não conseguia colocar o piso. Eu não conseguia fazer instalação. É efeito cascata, né? Efeito cascata. Um atrasa, atrasa tudo. E no consultório odontológico, nós temos regras para vigilância sanitária liberar o estabelecimento. Nossa. Aí o que eu fiz? Pensei, no começo da obra, vou na vigilância sanitária, vou pedir o manual do que eles me pedem. O que vocês têm de regras? Cheguei lá, não existe esse manual, você faz a obra e depois a gente vai vistoriar e se não estiver certo, aí a gente fala o que tu tem que fazer. Aí Aí entra. tu pensa, gastar com móvel, com pedra, Nossa. com instalação, o fiscal ir lá e dizer que não, tem algo errado que tu tens que mexer. Então, o que eu fiz? Nessa época, assim, ó, tudo que era de conteúdo da internet de obra, de odontologia, eu Tava tava especialista já. especialista Aham. já. Eu até tentei, em uma época, eu contratar um arquiteto para fazer isso. Uhum. Mas a arquiteta, em questão que eu conversei com ela, ela estava muito perdida. Ela não sabia que precisava de um compressor para uma cadeira. Ela não sabia, sabe? Eu vi assim, ó, Ia ela ia complicado. deixar o ambiente bonito, mas não ia deixar o ambiente funcional Perfeito. para a vigilância. E se eu não tiver lavado a vigilância, eu não abro o consultório. Com certeza. Então, assim, foi algo assim que a gente estudou bastante. Eu levei em consideração os consultórios que eu trabalhei, consultórios de colegas, tudo. E meio que eu e meu pai fomos os engenheiros da obra toda. Que legal. No final, deu tudo certo. O parceiro, hein? A vigilância, assim, super deu parabéns, porque foi tudo mais do que certo, né? Aham. Porque até na questão da esterilização, tem que ter um fluxo, material sujo, limpo, seco, esterilizado. Tudo isso a gente teve que pensar em criar um espaço lá para conseguir fazer, porque senão eles não liberariam a sala, sabe? Sim, sim. Então foi um trabalho, assim, bem Complexo, né? minucioso e Aham, complexo, assim, aham. me gastou muitos neurônios Pô, pra que fazer. legal. Bom, Carla, a gente chegou agora, né, nessa etapa de chegar no teu negócio, né? Aham. E conta pra mim como é que foram, então, os desafios a gente já percebeu, né? Que foi já Bastante. construir, montar e deixar ele pronto, né? Mas quais foram aquelas coisas que te dão orgulho, assim, dos primeiros anos ali com questões de um case de sucesso, alguma coisa que você fez que foi Aham. legal? Assim, ó, na faculdade, quando eu estava lá, teve uma disciplina que sempre me chamou a atenção, que era a endodontia, que é a especialidade que a gente faz tratamento de canal. Legal. Então, tirar a dor do paciente sempre foi algo, assim, que me fez brilhar muitos olhos. Tanto que é a disciplina, assim, que eu posso dizer que eu mais estudei e que, tipo assim, fui convidada para ser monitor da sala, tudo, Legal. porque eu realmente gostava e estudava aquilo lá. Então, até então, eu saí da faculdade, eu pensei que eu queria seguir aquele caminho. Só que entrando no mundo real, vendo os Sim. atendimentos, eu já fui para outra parte, que é da odontologia estética, né? E da reabilitação. O que é? Trabalhar com a parte de prótese, trabalhar com a parte de estética dental, com facetas, a resina hoje, que é o meu procedimento carro-chefe, assim, no meu consultório, sabe? E o bom dessa parte o bom da endodontia é que tu tira a dor da pessoa. Sim. Ótimo. Mas a parte da prótese e da reabilitação é devolver o sorriso pra ela. Também é gratificante, Então, né? isso é muito gratificante. Então, assim, por exemplo, o paciente que eu atendi ontem, eu fiz um caso de lentes nele, né? De resina.
Ele falou: "Meu, doutor, amei, é maravilhoso, ficou perfeito, era meu sonho ter um sorriso assim". Então isso é Não, te enche compensa o de esforço, aham, sabe. É aham. muito gratificante ouvir isso das pessoas, Que assim. legal. E isso que me fez, gostar um pouco mais da parte da odontologia estética do que Uhum. da endodontia. Por quê? Na endodontia, a pessoa nos procura com dor, então ela vai nos procurar só quando ela precisa. A recorrência não Você entendeu? Como que eu vou divulgar o marketing, fazer o marketing, me divulgar, me consolidar, uhum, sendo que geralmente esse paciente só vai vir comigo quando tem dor, porque quando não tem dor ele não vai lembrar de mim. perfeito. Ele não vai querer, não vai buscar esse atendimento, sabe? Exato. E quando eu penso na parte estética, eu tenho a questão de gerar um desejo do tratamento na pessoa antes Justo. dela ir no consultório. Entendeu? E lógico, isso tem a ver muito com marketing, com rede Sim. social, com comunicação, tudo Uhum, isso, sabe? uhum. Verdade. Então eu decidi ir mais por essa área, né, da prótese, Da da estética, né. estética, né, do que focar ali nas outras áreas. Por mais que eu também faça, mas Uhum. o meu foco mesmo é essa parte Ah, aí. que legal. Aproveitando que a gente entrou nisso, né, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os teus procedimentos, sobre como que é hoje o teu consultório, quais são os Aham. serviços que tu tá prestando lá para quem, não te conhece também ter essa oportunidade de saber como é que funciona. Não, beleza. Hoje o meu procedimento principal, né, do meu consultório são as facetas em resina. Então a Uhum. gente teve um boom ali de, posso dizer que de uns 10 anos para cá, desse tipo de tratamento. An Facetas em resina. Facetas em resina. Antigamente, você era insatisfeito com o seu sorriso. Uhum, Que nós tínhamos de opção? Você clarear com clareamento, uhum, certo? uhum. Ou fazer facetas em porcelana. Só Hum. quando a gente trabalha com a porcelana, obrigatoriamente a gente vai precisar fazer um nível de desgaste no teu dente para realizar esse procedimento. Ah, entendi. E o que que acontece? Entrou a onda dessas pessoas mais novas quererem ter um dente um tom extra claro, ter aquele Hum. sorriso perfeito, né? Uhum. As facetas que a gente vê os famosos. Então, o mercado da odontologia se adequou a isso e a gente começou a fazer as facetas em resina, porque na Hum. resina eu não preciso desgastar o dente do paciente. Ah, que Então, o legal. dente ele fica íntegro atrás, né, da resina que a gente aplica. Lógico, são resinas especiais para isso, tudo. E o resultado é muito parecido com a porcelana. Porque não existe reversão quando você faz esse desgaste, não Não tem existe, reversão. não tem reversão. Botou a broca no dente, já era. Já Nunca era. mais volta. Vai ter que usar a faceta depois pro resto da Pro resto da vida. vida. Ah, não. Às vezes acontece muito. A pessoa juntou um dinheiro, investiu para fazer a faceta de porcelana, que geralmente são tratamentos que custam o valor de um carro popular na boca da pessoa. Olha só. Né? E acontece alguma coisa com 2, 3 lentes, infiltram, ela não tem escolha, ela vai ter que dar um jeito de refazer aqueles 2 dentes, Caramba. entendeu? Então, assim, ó, é um filho que ela vai ter para o resto da vida. Perfeito. Quando eu falo da resina, o dente dela fica intacto embaixo. Então, se um dia ela cansar daquele estilo, querer Uhum. algo mais natural, querer tirar, Só remover. a gente só remove a resina e o dente dela tá intacto lá Que embaixo. legal. Então, para esses pacientes jovens que querem fazer, é a melhor opção. Uhum. Porque às vezes o paciente mais velho, tem realmente outros problemas e tal, beleza, vamos fazer uma coroa, vamos fazer uma porcelana, faz mais sentido desgastar. Uhum. Mas aí o paciente de 18, 19 anos, fadar ele pro Nossa, resto da vida ao imagina. fazer isso, é complicado, E muitas sabe? vezes ele, é como a gente estava falando antes, né? Muitas vezes ele nem sabe exatamente ainda o que ele vai querer lá na frente, né? Então é um pouco de responsabilidade do profissional também orientar, né? Exatamente. E na odontologia tem muito essa questão da venda. Por quê? Como nós somos profissionais da saúde, meio que foi incorporado que a gente não pode. No que a gente não pode vender, mas que ser um vendedor é algo antiético. Perfeito. Porque eu vou te induzir a um tratamento que às vezes pode ser que tu não precise, Hum. entendeu? Então, essa questão da venda dentro do círculo dos dentistas, para muitos ainda é como se fosse um tabu, como se fosse uma barreira, Entendi. entendeu? Entendi. Lógico, eu não vou receitar uma faceta para alguém que realmente não precise, Aham. mas por conta disso, muitos aí têm esse receio de fazer o tráfico, tráfico, O tráfego. tráfego Aham. pago, ter essa questão de tentar vender de outras formas esses tratamentos, Perfeito. porque meio que é como se fosse algo antiético, sabe? Sim, sim. Meio que cai E aquela tem barreira. muitas regras? Sim, o CRO hoje, ele nos impõe algumas regras que a gente não pode prometer resultados, Perfeito. comparar resultados. Eu não posso botar um sorriso e ter um sorriso como esse. Não, porque eu tenho várias variáveis de uma boca para outra. Uhum.
entendeu? Essas promessas não podem. Essas promessas não podem. Até ano passado, não poderia fazer promoção. Tu não poderia fazer de um preço por outro. Tipo, divulgar valor, promoção e tal. E Entendi. esse ano, eles já liberaram isso, né? Foi até, nem foi o CRO, foi um órgão acima dele que permitiu. Que legal. Só que isso vai de região a região. Eu sinto que aqui no Sul, pelo menos os profissionais aqui de Brusque, mesmo com essa decisão, eles não acataram. Uhum. Porque o que acontece? A odontologia ela acaba se tornando um mercado. Então, assim, tem paciente que chega pra mim, tipo assim, já sabendo o valor do procedimento, tipo, querendo fazer. Uhum. Não é uma venda, por exemplo, de você, vou comprar uma roupa numa loja. A Sim. roupa custa X, beleza e tal. Eu tenho que ver se o tratamento realmente é adequado pra pessoa. Claro. Então, tem todo um viés ali que eu preciso fazer. Tu vai ter que fazer uma análise, Fazer né? uma análise pra ver se consegue. A partir do momento que eu começo a divulgar preço, eu perco isso. Justo. Porque eu vou estar pensando na parte do mercado mesmo em Uhum. si, sabe? E como é que funciona isso, Carla? A pessoa primeiro marca uma avaliação, então? É isso? Isso. É uma consulta de avaliação. Uma consulta de avaliação. E daí, depois dessa consulta, é que vocês vão decidir os procedimentos que podem ou não ser feitos. Exatamente. Porque assim, ó, hoje as redes sociais, elas já dão muita informação, Uhum. né? Então, quero fazer faceta e resina. Tem paciente que chega ali já sabendo qual resina ele quer, qual cor ele quer, como Olha ele só. quer, sabendo técnica, super informado. Caramba. E tem aquele que às vezes, por exemplo, vem com o dente faltando Uhum. e quer fazer faceta em resina. Só que eu não consigo fazer faceta em um dente que não existe, por exemplo. Perfeito. Então a Tem gente que ter um implante. Né? tem que ter um implante, precisa ter uma prótese, precisa ter alguma coisa para reabilitar aquele dente. Uhum. Então, preciso gerar esse nível de consciência nele e avaliar, né, certinho quais procedimentos são necessários ou não para fazer, Que legal. sabe? Uhum. Até mesmo questão de mordida, algumas coisas assim, pormenores ali, que às vezes a gente precisa mexer em outras coisas para ir permitir fazer a faceta, sabe? Claro, claro. Carla, a gente falou bastante aí aqui sobre a parte do estudo, né? Você estudou Aham. bastante lá no início da faculdade e tal, para se preparar, para conseguir entrar, né? E você continua se especializando? Sim, sim. Então, eu tô finalizando agora a especialização de prótese e implante, né? Então, Uhum. eu vou ser especialista tendo título nessas duas áreas. Que legal. E agora eu tô focando bastante nessa parte estética da reabilitação com as resinas, né? Uhum. Então, eu já tô fazendo cursos ali específicos também para essa linha de pensamento. Porque quando a gente se forma cirurgião dentista, a gente se forma generalista. Perfeito. Então, na teoria, um recém-formado pode fazer todos os procedimentos. Uhum. Né? Como, por exemplo, o médico que precisa fazer cardiologia para trabalhar com coração. Não. Perfeito. Dentista é odontólogo, é cirurgião dentista, pode fazer qualquer procedimento. Uhum. Mas lógico que a gente precisa se especializar, né? Então, eu estou buscando mesmo trilhar a minha vida profissional nesse sentido, né? Perfeito. Trabalhar com reabilitação, com prótese, né? E em conjunto também com as resinas. Que legal, muito bom. A gente também estava comentando antes na nossa conversa, né, sobre essa questão dos custos e tudo mais para que Sim. você consiga entrar na odontologia. Existe também essa coisa do popular de entender que o curso de odontologia é algo um pouco mais caro, né, e tudo Aham. mais. O que você tem para falar sobre isso para gente? Assim, ó, o curso é muito caro, né? Só pede realmente para mensalidade de medicina. Uhum. Só que além disso, durante o curso, os materiais que a gente precisa utilizar, o aluno precisa comprar, né? Então, na minha situação, eu tenho uma família estável, certo? Mas a gente não tem um poder aquisitivo muito grande, Claro. né? Então, eu só consegui fazer essa faculdade por conta dessa bolsa que eu ganhei. Legal. Só que para mim conseguir cursar, eu ainda tive que me manter trabalhando para conseguir custear Uhum. Todos esses todos outros custos. itens, então. Então, tu pensa que foi algo bem corrido para mim. Porque eu trabalhava aqui na Interidata das 7 da manhã às 5 da tarde. Caramba. Meu ônibus era às 5h30. Uhum. Saía correndo com roupa branca, com material. Um dia de chuva eu chegava bege, não chegava branca na faculdade. Roupa toda suja. Ai, Mas cara. chegava em cima da hora, tinha que arrumar as coisas para começar os atendimentos, para começar as aulas. Então, assim, foram 5 anos muito extensos, né? De Imagino. muito estudo. Então, o horário que eu tinha para estudar era à noite, depois das 10, 11 horas, quando eu chegava em casa. Só que eu tinha que acordar às 7. Eu tinha que acordar às 6 para começar às 7. Tinha que dormir pouco, então, né? Dormia pouco. E o final de semana era todo dedicado a Focado. estudar. Focado em estudar. Uhum. Então, foram 5 anos ali de muito foco naquilo ali, né? Uhum. Não me arrependo, né?
Mas como eu comentei, acabei adoecendo ali no final, Sim. porque o psicológico não aguentou toda É, essa é pressão, bem sabe? corrido, né? É bem Bacana. corrido. Carla, e para quem quer te conhecer, quer Aham. contratar os teus serviços, como é que funciona? Não, perfeito. É só a pessoa me chamar no Instagram. Vou deixar Aham. ali o arroba para vocês colocarem. Boa. E vocês já vão conseguir ver alguns dos meus trabalhos, né? Agora eu tô investindo bastante em fotos, tudo isso. Então, só me chamar lá que a gente combina uma avaliação e a gente vê certinho o que a gente vai precisar fazer no caso. Que bacana. E agora a gente chegou naquele momento em que a gente faz aqui com todos os empreendedores, né? Aham, Que a gente quer saber de você qual é a dica que você deixa para quem quer começar a empreender e quem sabe até para quem está estudando odontologia, né? Você aham. acabou de passar por todo esse procedimento. A gente sabe que você é uma pessoa bem jovem, mas com muita Sim. experiência, não? Eu queria saber qual é a dica que você deixa para essa turma. Então, assim, no início a odontologia ela não é justa, certo? Então a gente trabalha muito, às vezes tu precisa se deslocar para outras cidades para conseguir uma vaga. Então, porque assim, ó, quando a gente tá na faculdade, eu tinha a impressão de que, eu vou me formar e estou com a vida ganha, estarei 100% estável a partir daquele momento. Mas não, é só o começo de uma nova jornada. Então, às vezes, você precisa se colocar e, às vezes, trabalhar em lugares não tão bons, mas para Uhum. você ganhar experiência e ganhar mão. Ou, por exemplo, se colocar em situações que você não ganhe nada. Por exemplo, esse meu colega que operava. Às vezes eu ia sábado, 6 da manhã operar com ele. Eu não ganhava nada para isso. Mas Uhum. só a experiência de estar lá, ver Vale como ele muito, né? tratava o paciente, de acompanhar o procedimento, super, Nossa, valeu muito mais do que muitas aulas, do que muitos cursos que eu fiz depois, imagino. tá? Então, é realmente aproveitar essas oportunidades, porque tem alguns alunos que saem da faculdade, não que eles saem com o nariz em pé, mas assim, agora eu sou doutor, agora eu sou dentista, Uhum. eu só vou trabalhar numa clínica de alto padrão, Sim, eu só vou trabalhar quando eu tiver o meu emprego ideal, quando eu tiver meu consultório. Não, se você fizer isso, você vai se frustrar muito rápido. justo. Entendeu? Então é realmente começar com o que você consegue, com o que você tem e com a mente assim aberta de que no começo não é justo mesmo. Legal. Que com o passar do tempo é que você vai fazendo o seu nome e que você vai conseguir. E outro assunto muito importante é a questão assim do social, né? Das mídias sociais, né? Do Sim. investimento em marketing. Porque não adianta. Você vai no médico, você vai no fisioterapeuta, no dentista, até um professor de educação física que tu quer contratar como personal. Tu Uhum. vai pesquisar ele na rede social antes. Justo. E é inevitável. Então, assim, ter uma rede social organizada e, assim que possível, contratar uma equipe de marketing. Boa. Que não Até aparece não é lembrado, né? não adianta, precisa, né? E dentro da equipe de marketing, quando você. É que é muito engraçado. Quando você vai contratar para odontologia, principalmente essas agências que são especializadas, elas prometem Aham. muita coisa mesmo, fazem teu olho brilhar, assim. Meu, tu vai conseguir um faturamento de 100 mil reais por mês com a estrutura que tu tem, não sei o quê. É muita promessa. Eles super sabem vender a Uhum. ideia da A empresa entrega deles. já é outra coisa, né? A entrega já é outra coisa. Então é algo, até uma história legal de se falar. Eu iniciei com uma agência há mais ou menos um ano atrás. Uhum. Era uma agência que ainda estava no começo. Ela era lá do Rio de Janeiro. Olha só. Então, no início, eles estavam me suprindo, estavam me trazendo pacientes bons, estava dando certo. Só que com o passar do tempo, essa agência foi crescendo e a minha conta dentro da empresa deles acabou Entendi. sendo Sendo. esquecida, Uhum. deixada de lado, Uhum. deixada de lado. O que combinou que chegou uma época ali que eles não estavam me Mas não. entregando nem o mínimo que eu precisava para pagar o custo deles. Nossa. E aí eu sempre cobrando deles. Chegou, eles sempre dando desculpa, não me trazendo a resposta, não me trazendo o resultado. Até que chegou um ponto que eles falaram para mim que o meu procedimento estava caro, que era por conta disso que eu não estava vendendo. Nossa. Porque o que acontece? No Rio de Janeiro, eu vou falar uma palavra aqui, eles prostituem a odontologia. Uhum. Então, tudo que não pode fazer de propaganda lá, eles fazem. O CRO, não sei se faz Ninguém vista olha. grossa, Aham. e divulgam preço, e o valor dos procedimentos é muito mais em conta do que aqui. Lógico, não usa o material correto, tem Uhum. toda essa questão da concorrência. Então, assim, um caso de faceta, por exemplo, no Rio, custa um quarto do que custa aqui comigo. Nossa. É um valor muito desproporcional. Eles Uhum. começaram a colocar a culpa
no Na valor precificação. da minha precificação. Nada a E ver. eu ouvi, não, isso tá muito errado. Não tem. E aí eu fechei o contrato com eles e agora eu iniciei com uma outra empresa, que aí a gente já faz uma consultoria junto com o marketing. Meu, quando eles Ah, olharam, ele falou, cara, tu tá cobrando barato teu procedimento. O problema não é o olha teu valor, não só. é o teu procedimento, porque o que tu cobra, tu realmente entrega. Uhum, A questão é realmente que eles não estavam captando os pacientes corretos para uhum, você. uhum. Então, também essa questão do conselho é você achar uma agência de marketing e que realmente confie E entenda do teu e negócio. entenda o teu negócio, porque dar desculpa qualquer um vai dar. Sim, O problema é a questão de você resolver, fazer né? acontecer, Fazer né? acontecer. E a venda no consultório é tudo, né? Por mais que a gente trabalhe na área da saúde, com pessoas, com procedimentos, é um negócio também. No final do mês eu tenho conta para pagar. Então eu preciso que aquilo ali me dê um lucro para valer a pena Com todo o meu certeza, esforço, né? com certeza. Então, essa questão do marketing, assim, foi, eu digo que foi o meu terceiro ponto de virada, assim, no meu negócio, assim, foi realmente encontrar essa agência, né, que é o Donto Leads, ali, do Marcelo e do Guilherme, né, Legal. e, meu, super estão me atendendo e super me ajudaram, inclusive algo que, assim, eu não, nem imaginava conseguir tão cedo, Uhum. que era ter uma pessoa para me ajudar. Foi através da consultoria deles mesmo que eles me mostraram, me fizeram enxergar, né, e a gente fez as contas e realmente estava na hora de eu ter uma SDR, ter uma Olha aí. pré-venda trabalhando junto comigo. Oh, que legal. Inclusive, foi uma função que eu já exerci no passado na Interidata. Olha só. Então, eu paro para pensar, meu Deus, agora eu já estou com o meu consultório, estou com o meu negócio, ainda estou dando oportunidade, emprego Para para mais uma uma. pessoa na função que eu já exerci no E tu passado. entende muito bem disso, agora é só Meu, ficar agora, fácil, né, de... agora o negócio vai engrenar, não tem como dar errado. Que legal. Ai, Carla, eu queria te agradecer demais a tua participação, tá? Aham, Foi muito legal conversar contigo. Acho que a gente explanou bastante coisa aí do sim. teu universo, né? E te deixo agora um espaço para tuas palavras finais. Não, eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer também a Intelidata, né, por estar cedendo espaço aqui para vocês e por me permitir voltar aqui, rever o Que pessoal, rever legal, né? tudo. E realmente é isso, é batalhar bastante, se vender, lembrar que você é o seu próprio produto, né, que as Verdade. pessoas se conectam com pessoas, né, não É adianta. verdade. Total. Elas não vão se conectar com um produto, com um tratamento à toa ou voando no feed delas, elas querem saber quem é que faz. É. Então é saber se vender mesmo como profissional. É isso que é o diferencial, não adianta. E Perfeito. paciência e tempo. Isso é verdade. Muito bom. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Gente, hoje falamos com a doutora Carla aqui dos Estúdios da Intelidata. Até o próximo episódio.